PGR defende que investigação contra ex-ministro Marcos Pereira continue na Justiça Comum. Operação Lava Jato. TRF4 manda soltar ex-executivos do Banco Paulista. Supremo decide que homofobia deve ser criminalizada como racismo. A discriminação por causa da orientação sexual pode levar a 3 anos de prisão. Racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. E como fica a guarda dos filhos quando um dos pais não apresenta a defesa dentro do prazo? Via de regra, compartilhada. Não sendo compartilhada, aquele que quiser de modo unilateral tem que comprovar o porquê dessa guarda ser unilateral. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Lava Jato. Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu liberdade para ex-executivos do Banco Paulista, mas eles terão que cumprir medidas cautelares. E quem tem os detalhes ao vivo sobre este assunto e conversa com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, dos 3 ex-executivos, um foi da área administrativa e os outros 2 do setor de câmbio. Eles foram presos durante uma operação da Lava Jato no mês passado que investigava contratos fraudulentos que simulavam prestações de serviços por empresas de fachada. Na época, eles foram apontados como responsáveis por lavar 52 milhões de reais da empresa Odebrecht. O relator do caso no TRF4, o desembargador João Pedro Gerbran Neto, determinou uma multa para cada um, também a proibição de deixar o país sem autorização judicial, entrega dos passaportes, proibição de fazer contato com outros investigados e também um comparecimento obrigatório ao interrogatório judicial. Para o desembargador, a prisão não se justifica porque eles não exercem papel importante na organização criminosa e também não oferecem risco à ordem pública. É com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Carol. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal para que o processo contra o ex-ministro da Indústria e Comércio, Marcos Antônio Pereira, continue na Justiça Comum. Acusado de receber verbas indevidas da Odebrecht durante a campanha de 2014, a defesa de Marcos Pereira tenta transferir a ação para a Justiça Eleitoral. A defesa do ex-ministro Marcos Pereira, investigado na Operação Lava Jato, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para que o processo contra ele seja encaminhado à Justiça Eleitoral. Se isso acontecer, a ação sai da Justiça Comum em São Paulo e, consequentemente, Marcos Pereira ficaria fora dos inquéritos da Lava Jato. Na manifestação encaminhada ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que os crimes cometidos pelo ex-ministro, como peculato e lavagem de dinheiro, não caracterizam fraudes eleitorais, e sim crimes comuns. Nesse sentido, não seria justificável a mudança. Marcos Pereira e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, são acusados de terem recebido quase 24 milhões de reais para garantir que o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, apoiasse a ex-presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014. O fato de um dos pais não apresentar defesa dentro do prazo na ação em que se discute a guarda do filho, isso por si só não justifica que a guarda seja unilateral. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cada caso precisa ser avaliado para garantir o melhor para a criança. O casamento durou 17 anos e há 4, esta mulher se separou do pai dos filhos. Após o divórcio, eles decidiram pela guarda compartilhada das crianças. Dividiam as tarefas diárias e obrigações. Funcionou por alguns meses, mas depois tudo mudou. Ele foi criando dificuldades. Ele buscava os meninos fora do horário, na escola, falava que a guarda também era dele, que ele podia fazer o que quisesse, falava que ia viajar com os meninos, não queria dizer para onde eles iam. Além de não cumprir com as obrigações da guarda compartilhada, o pai das crianças entrou na justiça para reduzir o valor da pensão. A mãe dos meninos aproveitou para pedir a guarda unilateral. Falei, olha, a gente não consegue nem
estabelecer visitas, porque ele não faz questão nenhuma de visitar as crianças. Então, não vejo por que a gente ter uma guarda compartilhada só para ele poder usar e dizer, eu tenho a guarda, eu posso fazer o que quiser, porque a guarda só funcionava quando ele queria. Está previsto na Lei 13.058 de 2014 que a guarda compartilhada passou a ser regra, mesmo nos casos em que há discordância entre os pais. A norma serve para os dois terem uma participação mais ativa na criação dos filhos. Mas este advogado explica que existem situações em que o juiz determina a guarda unilateral. As hipóteses para que a guarda seja fixada de modo unilateral são aquelas em que um dos genitores não quer exercer a guarda, ele simplesmente fala, eu não quero, o outro genitor é quem vai exercer, ou ele não pode exercer. Por alguma enfermidade, por exemplo, o cara está em coma, internado num hospital, ele não tem como se manifestar e exercer os seus atos de vontade, a guarda será exercida unilateralmente pelo outro genitor. Via de regra, compartilhada. Não sendo compartilhada, aquele que quiser de modo unilateral tem que comprovar o porquê dessa guarda ser unilateral. No estado de Mato Grosso, uma mulher buscou na justiça a guarda unilateral após a dissolução de união estável. Ela argumentou que o pai não contestou a ação proposta e por isso ele estaria renunciando à guarda compartilhada. Em primeira e segunda instâncias, a guarda compartilhada foi mantida. Por isso, a mãe recorreu da decisão ao STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, aceitou o pedido, porém disse que não é a revelia que justifica a guarda unilateral materna, mas a peculiaridade do caso. De acordo com o relator, é preciso observar se realmente será do melhor interesse da criança a fixação da guarda compartilhada. Além disso, segundo o magistrado, no caso concreto, ficou comprovado a completa ausência do pai e desinteresse em cuidar ou conviver com os filhos. Depois de 6 sessões, o Supremo Tribunal Federal enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo, ao reconhecer a omissão do Congresso Nacional em editar uma lei específica sobre o assunto. As duas ações que discutiam a criminalização da homofobia chegaram ao STF em 2012 e 2013. A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais e o Partido Popular Socialista pediam que a Corte declarasse a omissão do Congresso Nacional em não aprovar lei, tornando a homofobia crime no país. Em fevereiro, em voto histórico considerado pelos ministros, o decano Celso de Mello reconheceu a demora do Congresso e determinou que esses atos sejam enquadrados na lei do racismo até que haja lei específica. O mero apelo ao legislador, no entanto, nem sempre se tem demonstrado solução eficaz, quando não inócua, em razão da absoluta indiferença revelada pelo Poder Legislativo. Assim também votou o relator da outra ação, o ministro Edson Fachin. A partir daí, os demais ministros começaram a analisar o caso. O papel do Estado e do direito há de ser o de intervir na defesa dos direitos fundamentais dessas minorias. Em maio, o plenário formou maioria para declarar a omissão do Congresso e equiparar a homofobia ao racismo, punindo com prisão quem discrimina. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Faltavam apenas os votos de 5 ministros. Eles se manifestaram nessa quinta-feira. A primeira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela disse que é clara a inércia do parlamento diante das graves violações vividas por essa população. Assim também votou o ministro Gilmar Mendes. Todo preconceito é violência. Toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Não há dúvidas de que a conjuntura que se tem no Brasil, como já foi aqui descrito, é de inércia, de dificuldades e de não decisão por razões políticas várias. Esse cenário
inevitavelmente impõe a necessidade de esse tribunal agir de forma concretizadora, sanando a omissão inconstitucional que implica a violação direta a garantias individuais. O ministro Ricardo Lewandowski reconheceu a omissão, mas afastou a inclusão desses casos na lei de racismo. A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. Já o ministro Marco Aurélio foi o único a não declarar a omissão do Congresso e prever esses atos como racismo. Julgo improcedente o pedido, deixando de reconhecer, assim, omissão legislativa quanto à criminalização, que não está referida no texto constitucional, específica da homofobia e da transfobia. Último a votar, o presidente do STF afirmou que ficou claro que todos os ministros repudiam atos homofóbicos. No voto, o ministro Dias Toffoli também não equiparou a homofobia ao racismo. Mesmo aqueles com a divergência apresentada quanto à conclusão, reconhecem o repúdio à discriminação, o repúdio ao ódio, o repúdio ao preconceito e o repúdio à violência por razões de orientação sexual. O bom seria que não houvesse a necessidade de enfrentar este tema em pleno século XXI, no ano de 2019. E a seguir, um pacto pela vida e segurança de crianças e adolescentes. A política pública vai envolver ainda ações de segurança pública, educação, saúde e cidadania. Um pacto assinado pelo CNJ e Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a violência contra a criança e o adolescente tem como objetivo prevenir que menores se tornem vítimas ou testemunhas de violência ou voltem a sofrer abusos. O pacto entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública é mais uma medida do Poder Judiciário para proteger integralmente crianças e adolescentes. O caminho é longo, exige esforço, consciente e perseverança, pois sabemos que muito há de ser conquistado para que nossas crianças, jovens e adolescentes sejam atendidos em suas necessidades, sob diversos aspectos atinentes ao seu pleno desenvolvimento, à plena proteção física, psicológica e moral, bem como a defesa contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós precisamos construir protocolos nacionais unificados no que diz respeito ao tratamento outorgado à criança e adolescente que, vítima de maus tratos, vítima de qualquer espécie de violência, se vê chamada a revelar os fatos. O objetivo é proteger crianças como Juan, o menino de apenas 8 anos que foi morto e esquartejado pela mãe e pela madrasta no Distrito Federal. Ele sofria violência dentro de casa há muitos anos. Uma morte que poderia ter sido evitada. Juan entrou para as estatísticas. 1 milhão de crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de violência no país, segundo a Procuradoria-Geral da República. Esta pesquisa apontou que essa violência é mais frequente entre crianças de 9 a 11 anos e também entre crianças negras. No ambiente escolar, 1/3 dos estudantes dessa faixa etária afirmou ter sofrido violência direta ou violência urbana. O caso Bernardo Boldrini, ocorrido no Rio Grande do Sul, é outro exemplo da necessidade desta iniciativa. O garoto, de 11 anos, também foi morto pelo pai e madrasta. Depois do assassinato, os investigadores descobriram que Bernardo era constantemente vítima de violência psicológica. Pensando nisso, a política pública vai envolver ainda ações de segurança pública, educação, saúde e cidadania. Muito há de ser feito, em especial, o estabelecimento de fluxos adequados de atendimento e de colheita de depoimento especial,
a construção de normativas em todas as áreas das políticas públicas, hoje representadas pelas dignas autoridades que se encontram neste evento. O sistema de garantias de direitos também vai proteger vítimas e testemunhas de abusos. A ideia é que elas não voltem a sofrer com a violência que viveram no momento em que forem prestar depoimentos à polícia e à justiça. Temos aqui um objetivo em comum: coibir a violência contra crianças e adolescentes. Tenho certeza de que hoje damos mais um passo nessa direção. Para repercutir o assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio com o advogado de família Flávio Grutti. Oi, doutor Flávio, boa tarde. Obrigada pela presença. Sempre um prazer colaborar. Boa tarde, Galton. Bom, essa reportagem que vimos da Evne sobre a assinatura desse pacto entre o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, qual é a importância e o que muda para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes? Sim, nós já temos para proteger a criança ou adolescente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, essa lei 13.341, ela veio dar um incentivo, é uma convergência de esforços para que o Judiciário e o Executivo, trabalhando juntos, possam efetivamente dar cumprimento. E de que forma? Nós temos, por exemplo, algumas inovações procedimentais e orçamentárias. Os estados terão que disponibilizar orçamento específico para treinamento de equipes interdisciplinares. E nós também teremos daqui para frente a escuta especializada e o depoimento especial, de forma que aquela criança que foi vítima ou que testemunhou um ato de violência, ela possa ser ouvida não mais por qualquer pessoa, mas sim por pessoas com treinamento especial. Aliás, essa escuta especializada é um dos principais diferenciais que está nesse pacto, né? É um dos principais diferenciais. A escuta especializada que dá-se-á perante órgãos da rede especializada e também esse depoimento ele será uno, ou seja, para evitar que aquela criança ou adolescente que tenha sido exposta a uma situação de violência doméstica tenha que comparecer perante um desses órgãos mais de uma vez, porque é constrangedor, é muito penoso para uma criança, principalmente quando se trata de alguma questão envolvendo violência sexual. Para a criança, por exemplo, que sofreu um trauma, ter que repetir aquela história várias vezes, é muito complicado. Muito complicado, porque no seio familiar, intramuros, acontecem muitas situações desagradáveis que a criança não se sente apoiada, com segurança. Esses exemplos que nós vimos nas reportagens provavelmente poderiam ter sido evitados se vizinhos, se familiares próximos tivessem tido a iniciativa de prestar uma representação criminal ou de dar notícia para os órgãos de proteção. O pacto também protege as testemunhas, né? Também tem esse trabalho com testemunhas. Sim, o pacto agora visa tutelar tanto a violência sofrida pela criança ou pelo adolescente, como a violência eventualmente presenciada por essas crianças e adolescentes. E, de alguma forma, também conclama, além dos estados, nessa questão orçamentária para dar um tratamento especializado, conclama todos da sociedade, até à luz do artigo 227 da Constituição Federal, para não pensar que aquele não é problema meu, para efetivamente auxiliar, denunciar. Todos têm que participar, senão o pacto não vai a lugar nenhum. Infelizmente, são tantos casos que o pacto visa, inclusive, combater a recorrência desses casos, né? Porque são jovens e adolescentes que já foram vítimas de violência, né? Certamente, olha, com toda certeza, quem já foi vítima de uma violência doméstica, tanto crianças como cônjuges, se não denunciar, se continuarem juntos, essa situação vai voltar a acontecer. Ok, doutor Flávio Grutti, mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, obrigado. Muito obrigado. E o Conselho Nacional de Justiça divulgou os números do painel de monitoramento da política de enfrentamento de violência doméstica.
Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor há 13 anos, o número de varas especializadas para atender os casos de violência doméstica cresceu 90%. Também foi registrado um aumento no número de processos na Justiça. Nos últimos 2 anos, foram 100 mil a mais. Para se ter uma ideia, só em 2018, a Justiça recebeu 507 mil novos processos de violência doméstica. Somados aos que já tramitavam, o número chegou a 1 milhão. São Paulo teve o maior número de ações registradas no ano passado, seguido de Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. O número de medidas protetivas também aumentou nos últimos 2 anos. Só em 2018 foram concedidas mais de 330 mil. Por mais de 16 anos, esta mulher sofreu vários tipos de agressões do ex-companheiro. Muitas vezes, os 2 filhos do casal presenciaram a violência. Ela conseguiu na justiça medida protetiva para toda a família. Eu ainda tenho insônias, às vezes eu acordo assim em pânico, sinto que tem alguém dentro de casa, eu ainda tenho as marcas, tanto no corpo como na mente. Cristiana é coordenadora do PROVID, Programa da Polícia Militar do Distrito Federal de Combate à Violência Doméstica. Para ela, o levantamento do CNJ é importante para nortear o trabalho da equipe. E qual é o resultado que a gente vê nisso? A vítima se sente empoderada, né? Sente a presença do Estado. Nossa, então ontem eu fui à delegacia, depois eu já estava no judiciário, né? Tenho minhas medidas protetivas, agora o policial está na porta da minha casa. E o ofensor, por outro lado, também se sente vigiado, né? E isso tem um efeito positivo no sentido de inibir o comportamento violento. E você vai ver no próximo bloco, a convite do ministro Edson Fachin, historiador fala da importância da história para compreender os dias atuais. A história ajuda a formar a nossa identidade presente. E essa identidade presente está ancorada no passado. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça completa 14 anos. Neste período, o CNJ já deu baixa em mais de 80 mil processos dos 85.157 que foram protocolados. Os dados fazem parte da divulgação especial do CNJ em números, em comemoração à data de criação do órgão, em 14 de junho de 2005. Atualmente, tramitam cerca de 5 mil processos no Conselho. A publicação reúne estatísticas processuais e também informações sobre recursos humanos e despesas do Conselho. Na versão online atualizada em tempo real, é possível ainda obter informações por conselheiro e acompanhar a evolução dos trabalhos do órgão ano a ano. As informações podem ser acessadas no site do CNJ, que é esse que aparece aí na sua tela. O CNJ tem a competência de realizar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e atua na mudança do paradigma da Justiça e da Magistratura, ao adotar políticas judiciárias e programas especiais de interesse da sociedade. Superior Tribunal de Justiça decide que uma gaúcha, dona de um veículo multado que perdeu o prazo administrativo, pode comprovar na Justiça a autoria da infração fora do prazo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou o recurso da proprietária do veículo multado. O caso deve voltar ao juízo de origem para a produção de provas e identificação do responsável pelas infrações de trânsito. A proprietária foi autuada 2 vezes. Ela afirma que, apesar de ser dona do automóvel, são as filhas que utilizam o veículo. Dessa forma, requereu a anulação das multas pela via administrativa, mas a solicitação foi negada porque foi apresentada fora do prazo legal e para o órgão distinto daquele que a autuou. A dona do carro, então, resolveu acionar a justiça para comprovar que não cometeu as infrações. Ela pediu indenização por dano moral e as declarações de nulidade das 2 multas. O TJ do Rio Grande do Sul manteve a sentença que negou os pedidos. No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Gurgel de Faria, entendeu que a perda do prazo para informar o real condutor do veículo é meramente administrativa. Para ele, o proprietário do automóvel tem o direito de buscar a via judicial, a fim de demonstrar que não foi o responsável pela infração de trânsito. A história do Brasil foi destaque hoje no Supremo Tribunal Federal. Servidores e convidados participaram da palestra do historiador e jornalista Laurentino Gomes. A abertura do evento foi feita pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
Ele destacou a importância da história para entender os dias atuais. Para se compreender o presente e o futuro, é impossível fazê-lo sem conhecer as nossas origens e a nossa história. Autor de vários livros sobre a história do Brasil, Laurentino Gomes falou sobre a chegada da família real ao país, o período da escravidão, a independência e a proclamação da República. A história ajuda a formar a nossa identidade presente. E essa identidade presente está ancorada no passado. Por isso que nós construímos mitos a respeito de nós mesmos. A palestra foi promovida pelo ministro Edson Fachin. A sala de julgamentos da segunda turma ficou lotada. Estudantes, servidores e convidados estavam atentos a todos os detalhes da palestra. Fachin ressaltou a importância do trabalho de pesquisa do historiador e das obras dele. Manifesto a gratidão ao professor, ao jornalista, ao historiador Laurentino Gomes, por se colocar, como hoje se colocou aqui, tal como nós o vemos nos livros, seja de um modo genuíno, aberto, franco. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falar da história do Brasil é relembrar os obstáculos superados ao longo dos anos. Hoje compreendemos melhor a nossa realidade, os valores que abraçamos, porque obras como a do professor Laurentino Gomes vieram colocar os fatos em perspectiva para que, compreendendo, possamos reagir melhor. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você. E continue com a programação da TV Justiça. Lembrando que às 18h30 tem Jornal da Justiça, segunda edição. Bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau.